Estou de volta. A paz do Senhor, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe esta semana que está se iniciando. Estou de volta porque por bastante tempo, eu acabei de chegar da igreja agorinha e eu estava aqui até tirando minha gravata, tá aqui, acabei de tirar minha gravata aqui e eu quero ficar um pouquinho mais à vontade para conversar um pouquinho com vocês. É, por um tempo eu abandonei o canal, né? Abandonei o canal e não só o canal, como também alguns serviços, algumas atividades que eu vinha fazendo para Deus e para a igreja e fui deixando meio que de lado. E é interessante quando a gente começa a deixar as coisas do Senhor de lado, nós vamos percebendo que outras coisas na nossa vida parece que não dão tão certo, as coisas começam a se desalinhar, né? Eu estou falando das coisas do mundo, mas não no sentido assim, do mundo assim, no sentido pejorativo, mas no sentido assim de que quando a gente se volta muito para o trabalho, somente para o trabalho, ou só para o lazer, ou só para as coisas assim do dia a dia, e esquece da vida de oração, esquece da palavra de Deus, né? Eu que gosto muito de falar sobre a palavra de Deus, é, e às vezes até faltando com compromisso na igreja, parece que a vida da gente desalinha, as coisas não saem tão bem quanto estavam antes, né? Não que isso seja um castigo divino, muito pelo contrário, né? Mas é porque a gente se afasta mesmo das bênçãos que Deus tem para nossa vida. E as coisas começam a não caminhar tão bem. E eu estava vivendo assim um momento em que eu estava começando a deixar muita coisa de lado. E dentre essas coisas, eu estava começando a deixar coisas até mesmo de Deus, do serviço à igreja, do serviço ao reino de Deus, as coisas do alto, como eu costumo dizer, e de certo modo isso não vem fazendo bem para mim, né? É bem verdade que eu assumi muita coisa, eu tenho vivido excessos na minha vida, eu assumi muitos compromissos, né? Pós-graduação, aula de música, aprendizado de idiomas, o próprio trabalho, né, que é o que é mais importante no nosso dia a dia, assim, para o sustento da nossa casa. E aos poucos eu fui deixando aí muitas daquelas coisas que Deus confiou a mim fazer. E uma delas era inclusive esse canal, né? O canal Coisas do Alto, que aos poucos eu venho colocando vídeos, eu venho falando das mensagens de Deus e do meu testemunho de vida, da minha história, temas importantes de aprendizado, escola bíblica, enfim. E eu fui meio que deixando essas coisas de lado. E vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Por que eu estou de volta? Primeiro porque eu nunca deveria ter parado, né? Mas principalmente porque hoje eu levei um chacoalhão do Senhor, meus irmãos. Eu levei uma cobrança do Senhor. Claro que Ele é bondoso, Ele é benigno, Ele sabe disciplinar os que ama, mas hoje eu me senti cobrado, sabe? Dos dons que Ele me deu, dessa facilidade que eu tenho de me comunicar, de falar às pessoas, esse gosto que eu sempre tive desde a juventude de falar das coisas de Deus. Não é à toa que eu passei 9 anos dentro de um seminário para me preparar para pregar o Evangelho. E eu sempre gostei muito disso. Mas por esses últimos tempos eu meio que estava deixando as coisas do alto meio que de lado. E parece que as coisas estavam começando a se desalinhar. E eu acredito muito nisso, né? Que quando a gente se afasta de Deus, a nossa vida tende a se desalinhar um pouco, né? Porque quando a gente faz as coisas somente do nosso jeito, e não pede a Deus uma orientação, não faz uma oração primeiro, não coloca Deus à frente de tudo aquilo que a gente faz, a tendência é que as coisas não vão bem. E as coisas não têm ido muito bem na minha vida em alguns momentos. Às vezes alguns de vocês veem esses vídeos aqui, me vê bem, me vê feliz, as pessoas que estão ao meu redor, meus amigos, minha família, parece que está tudo bem, mas no fundo eu sabia que não estava bem.
E hoje Deus falou bastante comigo. Eu me emocionei muito na igreja hoje, fui às lágrimas, porque eu senti Deus ao meu lado. Mas eu senti também que Ele estava cobrando um pouco mais de mim, daquilo que Ele me deu e que eu posso oferecer aos meus irmãos, à minha família, a vocês que estão me ouvindo através desse canal. É por isso que eu preciso retomar é, os vídeos que falam das coisas do alto, que eu gosto muito. Eu não sei nem por que eu parei de gravar. Né? Então, assim, eu vou retomar aí agora novamente minha vida ativa com os vídeos, né? Algumas atividades que Deus me confiou, que eu praticamente abandonei. Tem pessoas aí que vão entender que teve coisas que eu abandonei, mas que eu preciso voltar. E é uma alegria muito grande saber que Deus ainda espera algo de mim, que Deus confia em mim, que Deus confia em meu trabalho. Deus acredita que eu posso servi-lo de alguma forma. E isso me deixa com o coração feliz, um coração contente também. Hoje eu me senti tão bem, sabe, uma satisfação tão grande de estar com os irmãos na igreja, uma paz muito grande no coração e principalmente a presença de Deus. Foi maravilhoso estar na igreja hoje. E você que está afastado, você que faz tempo que não vai à igreja, você que não tem sentido isso que eu pude experimentar hoje, não afasta de Deus não. Volta para os caminhos do Senhor, volta a participar da tua igreja, volta a exercer aqueles dons que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, que pode ser que você tenha abandonado, como eu abandonei alguma coisa, mas eu quero voltar a servir, eu quero voltar a oferecer aquilo que eu tenho de melhor para Deus, que são os dons que Ele mesmo me deu. E para a gente fechar esse vídeo, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, né? Eu cheguei da igreja agora há pouco, eu só quis parar um pouquinho para conversar com vocês. Eu queria deixar uma palavra que está no Salmo 91, no versos 14, 15 e 16, que diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei. É Deus falando com você, comigo, né? Esse Ele se refere a nós, né? Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Olha só, Deus me prometendo, te prometendo que vai nos proteger, porque nós conhecemos o nome dele, e se a gente conhece o nome dele, a gente não pode abandoná-lo, né? Olha que bonito, ó. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente clama a Deus, Ele dá a resposta. Por quê? Porque a gente busca. E se a gente se afasta, evidentemente que Ele não tem como nos responder, porque nós não o buscamos. Olha aqui, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Quem que não quer ter uma vida longa, né? Eu costumo dizer assim que eu nasci para ser eterno, mas eu só serei digno dessa eternidade com o Senhor se eu buscá-lo, se eu clamar a Ele, se eu colocar Ele à frente de todas as coisas na minha vida, na minha história, no meu dia a dia, colocar Deus em primeiro lugar. Não estou falando de fanatismo, eu estou falando de ser verdadeiro e autêntico na adoração ao Senhor, no louvor ao Senhor, no serviço a Deus e mais que isso, na intimidade com Ele no dia a dia. Tá bom? Que tudo isso que eu senti hoje possa tocar o teu coração e faça com que você também volte correndo para os braços do Senhor, na oração, na leitura da palavra, na convivência com os irmãos na igreja, na adoração em comunidade. É maravilhoso. Deus abençoe sua vida. Estou de volta. Vou continuar trazendo coisas do alto para você. Em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.